Estamos aqui no Instituto Sereia, num bate-papo com Oswaldo Sereia sobre o documentário que foi realizado pelos nossos colaboradores e voluntários. E o nosso pivô de tudo isso foi o Oswaldo. E a gente está aqui num bate-papo bem descontraído, bem legal, para a gente entender um pouquinho de como foi tudo isso que aconteceu em relação ao documentário. Bom dia, tudo bem, Oswaldo? Bom dia, Luci. Bom, primeiro assim, a ideia do documentário, eu não vou falar aqui, tá? Porque no próprio documentário, o início dele vai contar um pouco como surgiu a ideia. Então, para a gente não adiantar muito do que vem pela frente, vamos deixar. Mas aconteceu em janeiro de 2000. Tá? Ali realmente surgiu, teve um fato realmente até desagradável por sinal, que nós procuramos trazer isso para dar uma ideia positiva disso. E aí surgiu a ideia de fazer esse documentário. Em 2021, nós já tínhamos a ideia formatada de como seria esse documentário, do que nós traríamos. A ideia era lançar em 2022. Por questões financeiras, nós deixamos de lado, não foi possível, prorrogamos para 2023, e estava tudo certo para ser lançado em 2023, e aí veio a Lei Paulo Gustavo, né, veio o edital da Lei Paulo Gustavo, e aí, como nós já tínhamos a ideia, né, e para poder custear, ficou muito mais fácil a gente adequar esse projeto que nós tínhamos ao projeto do edital da Lei Paulo Gustavo, e aí fizemos com recurso da Lei Paulo Gustavo. Quais foram as dificuldades encontradas para que você pudesse trabalhar nesse documentário? Nossa, muita por sinal. A primeira dificuldade é que a gente não consegue muito marcar horário com ele. Diferente quando você vai fazer uma entrevista, você marca horário com as pessoas, fica algo previsível. Morador de rua a gente não consegue, tá? A gente não consegue fazer esse agendamento com eles. Tem que pegar ali no momento. Né? A vida deles é uma vida bastante solta, bastante liberal, por sinal, e aí dificulta. E aí realmente tem que pegar no pulo. Muitas vezes está tudo certo, realmente ocorre um imprevisto ou outro em relação a eles. Então a dificuldade maior foi isso, em relação às entrevistas com moradores de rua. Uma outra dificuldade muito grande que nós tivemos é em relação às instituições que fazem trabalhos com eles. Nós temos aí, nós procuramos, a gente queria mostrar a realidade do Bom Prato, Sapru, Centro Pop, né? E infelizmente não foi autorizado a fazer entrevista. Os profissionais não foram autorizados a fazer entrevista, então a gente teve que falar, né, dar um enfoque formal do que essas entidades, pelo que está aí institucionalmente falando, mas não foi possível fazer entrevista. Isso aí também foi um complicador, mas é isso, do resto acho que correu tudo tranquilo. E os moradores que aceitaram a fazer essa entrevista, como que foi o primeiro momento com eles? Então, é complicado. A gente vê o seguinte, no documentário, a gente teve que restringir por conta do tempo, né? Tivemos que limitar o tempo do documentário a 40 minutos, até por uma questão de custo. E essas entrevistas, né? Então, cada um teve várias entrevistas, então pega-se 1 minuto e pouco de cada pessoa. Então, eles é difícil eles chegarem ao ponto, né? Então, eles falam muito, eles têm uma necessidade muito grande de falar. E aí a gente tem que ouvir. Então, cada entrevista dessa que você vai ver no documentário aí, com 1 minuto e meio, 2 minutos, leva aí 30, 40 minutos com eles, né? Por essa dificuldade. E a gente também não queria direcionar a entrevista deles. A ideia é que eles falassem livremente, que fosse o mais livre possível. Então, a gente não poder interferir nisso. E a necessidade deles de falar muito, realmente é uma loucura. Tá? Mas foi assim, bem gratificante conhecer a realidade, conviver com eles nesses momentos. Isso foi uma coisa fantástica. Eu acredito que eles trouxeram alguns dilemas, né? Algum desses dilemas te marcou? Um pouco, né, que eu acho que marcou muito, é uma constatação que a gente já tinha, né? Que ninguém faz opção para ser morador de rua. Tá? Ninguém. Quando a gente pega uma criança, por exemplo, e pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Aquela pergunta, né? Geralmente a pessoa sonha, você é médico, você é isso, Ninguém sonha em ser morador de rua. Então a gente tem assim, ser morador de rua não é opção, como possa parecer. Mas alguma coisa deu errado. No planejamento de vida da pessoa, alguma coisa deu errado. Então, aí o desafio nosso era entender o que deu errado na vida dessas pessoas.
E aí realmente a realidade choca um pouco, né? Porque a gente vê assim, o problema familiar é uma constante na vida dessas pessoas, né? E infelizmente isso que acaba é o grande vilão dessa história. Até aproveitando um pouco o seu gancho em relação a essa última fala sua, do vilão ser, né, realmente a questão familiar, eu queria te perguntar, assim, a ideia que as pessoas, a comunidade, a sociedade tem em relação ao morador de rua, o senso comum. Como que a gente desmistifica isso? Como que a gente passa para a sociedade que, além daquele morador de rua, o ser humano, existe alguém por trás e existe a família, e como que está essa rede de apoio? O que você traz sobre isso? Então, nós começamos a trabalhar com morador de rua em 2021. A ideia era 2020, aí veio a pandemia, e aí em 2021 a gente começou a trabalhar mais efetivamente. E nós tínhamos assim uma missão de desmistificar um pouco a visão que a sociedade tem. Porque as pessoas pensam, olha, é vagabundo, é pessoa que não gosta de trabalhar, então está aí por opção. E eu não, assim, até respeito quem pensa assim, porque eu já cheguei a pensar dessa forma também. Tá? Quando você não convive com eles, quando falta informação, nós criamos em nossa cabeça a resposta que a gente precisa. Né? Se a gente não vai investigar, não vai fazer um trabalho mais sério de investigação, a gente acaba fantasiando. E nessa fantasia é mais cômodo você imaginar a opção deles, eles quiseram isso e se virem lá com seus problemas, do que a gente querer abraçar o problema. Então eu tive essa visão também já, né, em alguns momentos da minha vida, e ao começar a trabalhar com eles a gente vê que a coisa não é bem assim. Tá? Então nesse trabalho deu para perceber muito isso. Tá? Não só do documentário, né, mas esse trabalho que a gente faz constantemente com os moradores de rua, a gente vê que a realidade é outra. Não é bem isso. A gente teve até um cuidado no documentário de pegar depoimentos de pessoas, né? De uma pessoa, que é o que ele coloca claramente, ela é opção, faz isso por opção, porque ele não quer realmente regras dentro de casa, tudo mais. Então tem isso, tem também. Mas a gente vê que a maioria não é isso. A maioria deles realmente são problemas que acabam conduzindo eles para essa realidade. Em relação ao poder público, o que nós temos aqui no município, né, trazendo aí a responsabilidade também da prefeitura, do município, da Câmara Municipal, em relação aos moradores de rua. O que eles têm feito? Então, em termos da Câmara Municipal, é uma crítica que eu faço, isso não é só a questão do documentário, só em relação ao morador de rua, é geral. Né? Eu acho que existe uma disfunção. Né? O que é a Câmara? Na verdade, são legisladores que deviam criar leis. E a gente vê que o que eles fazem não é isso. O que eles fazem é meio porta-voz do prefeito, é um censor para ir na comunidade saber quais os problemas de trazer. Na verdade, a função não é essa. Então, falta realmente leis mais arrojadas para encarar o problema. Isso pensando ali. Mas você tem as instituições, você tem aí o Fundo Social, tá? E eu me questiono, será que ele está realmente fazendo tudo o que era possível para sanar o problema? Tá? É uma resposta que a gente gostaria de ter. Infelizmente nós não tivemos, porque eles, embora a nossa insistência para isso, os profissionais foram proibidos de dar entrevista. Tá? Não foi autorizado que os profissionais dessem entrevista. Então fica essa lacuna. Então o que a gente tem é a constatação que a gente vê. Alguma coisa está errada. Tá? Se existem recursos para isso e não as pessoas continuam na rua, é sinal que tem alguma coisa errada. É uma questão bem interessante, por exemplo, o SAPRU, que é a função, pelo menos institucional, que a gente vê realmente ali no formal, né? É realmente tirar essa pessoa de rua. E a gente vê pessoas dormindo num colchão na rua em frente ao SAPRU. Alguma coisa está errada. Tá? A gente vê pessoas ali pedindo marmita ali em frente. Então a gente vê que realmente a coisa não está funcionando como deveria. A gente viu, por exemplo, com a vinda do Bom Prato. Falei, bom, agora o Bom Prato vai sanar o problema de alimentação do morador de rua. Né? Então nós não vamos mais precisar estar fazendo marmita para essas pessoas, vamos poder fazer outras coisas. E a gente vê que a necessidade continuou. A gente tiver a oportunidade de ir realmente em horário de funcionamento, você vê pessoas de terno e gravata ali.
Tá? Isso literalmente falando. Nós vimos pessoas de terno e gravata comendo um bom prato. Nós vemos pessoas bem vestidas, pessoas do comércio que vão ali e acabam se alimentando. Né? Não sei se o propósito é esse. Agora, que realmente está sendo eficaz para resolver o problema da fome do morador de rua? Não, não está. Tá? A gente gostaria até de entender um pouco melhor. Infelizmente, não foi possível entender realmente o que está errado, justamente porque eles não puderam dar entrevista. Nós tivemos até no Bom Prato, fomos lá um dia, marcamos entrevista, fomos lá, tudo equipamento, na hora a pessoa falou, não, gravar entrevista a gente não pode. Sem autorização da primeira-dama, nós não podemos dar entrevista. Então, isso aí dificultou bastante as coisas, né? Então, alguma coisa está errada, realmente. Oswaldo, já caminhando um pouquinho para o fim, eu quero te fazer uma pergunta mais pessoal. O que você aprendeu e se você cresceu enquanto pessoa, né, estando nesse movimento da gravação de todo o documentário sobre os moradores de rua? Bastante. Eu acho que qualquer pessoa que vá de coração aberto, como nós fomos, isso toda a equipe nossa, tá? Como toda a equipe que trabalhou no documentário são voluntários, tá? Então, assim, as pessoas que foram por livre vontade, foram de coração aberto. Ninguém foi porque era obrigado, porque tinha que fazer isso, aquilo. Então, quando a gente vai de coração aberto, a gente não dá para não ser impactado com essa realidade, não dá para a gente crescer em cima de informações, porque é muito rico isso. Tá? O que eles trazem a respeito dos problemas que fizeram com que eles chegassem na rua e também de toda a intenção que se tem de submeter um tratamento, de sair da situação é muito grande. Né? Falta um pouco, às vezes, de insistência. A gente percebe que as pessoas querem, mas o tratamento não é assim, não é eu entrei e estou curado, não é, a gente sabe disso. As pessoas estão sujeitas a vícios muito grandes ali dentro. Né? Esses são valvos fáceis, tá? Para serem submetidos provavelmente o consumo de crack. Eu não imaginava que a coisa fosse tão grande. Tá? Chocou bastante isso. Mas a gente vê que eles são vítimas, estão ali, eles são vulneráveis a isso, então eles acabam sendo usados realmente nesse sistema que infelizmente tem jogado eles mais buraco ainda. Ok. Bom, nós vamos agora para o intervalo e voltamos a seguir. A praça é a minha casa e dos meus amigos, meus companheiros que por aqui convivem com a gente. Venha conosco conhecer um pouco mais da realidade dessas pessoas.
A solidariedade constrói um mundo melhor. Pratique essa ideia. Instituto Sereia. www.sereia.org. Seja um voluntário. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Agora nós vamos conversar com o Pedro Macena, que também fez parte do documentário Mundo no Mundo da Rua. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, e você? Bem, tranquilo. Pedro, eu gostaria de começar conversando com você sobre ser voluntário no Instituto Sereia. A gente sabe que você já está há muitos anos, há um bom tempo, né? Vamos dizer assim, eu não sei mais ou menos a data, mas há um bom tempo aqui já, sim, na distribuição das refeições para os moradores de rua. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. E aí, posteriormente, também trazer a sua percepção em relação ao documentário No Mundo da Rua. Claro, sim. Acho que em relação a ter esse processo de entregar, né, as refeições, né, para os moradores de rua, é interessante que você começa a ver que existe um ser humano por trás ali, né? Existe um ser humano. Só que na entrega da marmita, você é muito ali. É uma fila, então você vai entregando as marmitas e vai passando as pessoas, você olha para elas, você fala boa noite, mas não tem esse contato mais, esse gancho, né? Essa conexão mais profunda que foi feita no documentário. Então no documentário você pode descobrir quem é a pessoa, né? Que tem por trás dela, a história dela, o que levou ela estar naquela condição, né? E é interessante porque o que eu aprendi, né, com o documentário foi o seguinte: ele começa a te dar pistas, né, de descobrir o porquê a pessoa está naquela condição. Por exemplo, eu não penso que a pessoa tem uma diferença. Ela não é morador de rua, ela está morador de rua. Ela é um ser humano, por trás ele tem uma essência, né? Por trás aqui tem uma natureza humana. Então é interessante entender que a pessoa que está ali, ela está passando por um processo de descobrir de fato quem ela é. Então esse processo de descobrir de fato quem ela de a gente descobrir quem a gente é na nossa vida, passa por essas questões de, às vezes, de ter ruído, de ter problemas, de ter desequilíbrio, desarmonia. Então nesse processo ela acaba indo para a rua. Não necessariamente por opção, mas porque na vida dela, ela tem que passar nesse sentido por isso, por essa experiência, para entender de fato quem ela é. E depois se harmonizar novamente, né? E você teve um contato com um morador de rua em relação ao documentário? Você chegou a conversar com algum morador de rua? Sim. E como foi essa experiência? Conta pra nós. Como eu disse, né? Você conecta com a pessoa, ela começa a contar uma história, ela fala da família dela, ela fala do passado dela. Você começa a ver que é a mesma história que a sua. Você tem uma mãe, você tem um pai, né? Você tem amor por eles, tem problema, dificuldades com eles, né? E é interessante perceber isso, né? E a gente percebe também a importância da rede de apoio, né? O quanto é importante a família por trás de tudo isso. Sim, é muito importante a família, né? Porque quando a gente não vem no mundo sozinho, a gente vem no mundo com a família, e é essencial porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com os demais. E nesse processo de crescimento, a gente entende que muitas vezes terá desarmonia, entende? E essa desarmonia justamente também é pro crescimento. Então tem proporções de desarmonia na família. Tem mais, tem menos. A gente tem problemas com nossos familiares, só que a gente mantém na casa, mantém um grau de harmonia. E essas pessoas não, elas acabam tendo um grau tão grande de desarmonia com os familiares que elas meio que querem fugir daquilo. Ela não quer ter uma base ali, ela não quer ter um compromisso. Porque ela não consegue lidar com isso. Mas de certa forma eu entendo ali, conversando com o morador de rua, que começa a entender o que está por trás ali, na vida dele, por que ele está passando por isso, porque eu tenho a concepção que nada é por acaso nessa vida, né? Então não é sorte, não é à toa, tudo é um propósito de crescimento, entende? Ele está passando por esse processo para crescer, entende? É muito nítido isso para mim, conversando ali com o morador de rua no documentário. Em relação ao morador de rua, né? O caso que você trouxe de autoconhecimento, quem é o Pedro antes
e o Pedro depois do documentário? Eu tenho internamente, né, muito assim que, primeiro, né, para contextualizar e responder sua pergunta, o propósito da natureza humana é servir, certo? E no processo de servir, você passa a se conhecer, porque você vê o ser humano que está por trás dali, da pessoa, e aí você começa a se descobrir mais, entende? Então, antes do documentário, você tem uma visão ali, é tudo um processo de crescimento. Mas Fechado, né? depois do documentário você vai falar, ó, começa a te dar pistas assim, ó, esse é o processo, é isso, a natureza humana é assim, esse processo que a pessoa está passando e o processo que você está passando também como voluntário é para o seu crescimento. Então, servir para mim é crescer. Você achou que zerou um pouco o seu pré-julgamento em relação aos moradores de rua? Eu acho que desde quando eu me dispus a ser voluntário, entregar refeição para o morador de rua, eu já comecei a quebrar um pouco esse pré-julgamento, né? Porque a gente tem um julgamento, as pessoas não enxergam o morador de rua, elas passam na rua, elas enxergam como se, né? como se não fosse um ser humano, né? E é um processo de cada vez mais se ampliar a sua percepção para enxergar, ali tem um ser humano por trás. Entende? Aí chega um momento que você fala assim, tá, ali é um ser humano e as características em torno dela é só um processo para ela crescer. Mas no fim é um ser humano, a mesma essência que a gente tem. Na verdade, as pessoas entendem que ir lá entregar uma refeição, ela está fazendo algo pelo morador. Na verdade, ela só está dizendo para o morador que ele existe, não é? Sim. E aí ele é visto, né? Eu estou enxergando você. Mas o que dá para fazer além disso? Além de só ir lá entregar uma refeição? Eu acho que porque assim, às vezes você tem que falar a linguagem da pessoa, entende? E às vezes eu percebi que existe às vezes uma virada de chave, às vezes em uma palavra, em um bom dia, ela se conecta com algo que faz ela ter uma virada de chave, né, na consciência dela de quem ela é. Então você olhar no fundo do olho dela, falar, eu sei quem é você. Ela se impacta, ela mesma fala assim, eu sou alguém, ela tem que se identificar como uma pessoa também. Porque essas pessoas, você percebe que não têm autoestima, elas não têm higiene, elas não ligam se alguém está olhando para ela, assim, no sentido mais amplo do a gente no dia a dia, a gente se arruma, a gente quer estar bem organizado, porque as pessoas, é a sociedade, entende? Ela não, ele está ali descalço e não tem mais essa autoestima, porque talvez ele já perdeu esse senso interno. Só que quando você olha para a pessoa sem julgar no fundo do olho dela, entregando uma marmita, você já ajuda ela a se encontrar nesse sentido. Ela começa a restaurar esse processo. Eu acho que isso ficaria até como um conselho para quem também quer fazer parte do voluntariado com a gente, né? Sim, interessante. Entender isso, né? Que tudo que você fizer para a pessoa, né, dentro das suas possibilidades, é um gancho que ela pode ter para ter uma virada de chave ali e cada vez mais sem romantizar, né? Sem achar que a pessoa vai vir, vai servir ali uma refeição e vai mudar a história, né? Não é assim. Eu creio que não existe saltos, entende? Não existe saltos assim no sentido de você ser uma coisa e do nada você muda totalmente. Não, você não consegue mudar, particularmente os seus defeitos do dia para a noite. É um processo. Da mesma forma, eles também têm um processo. E a gente pode colaborar com eles nesse processo e descobrir quem eles são, né? Que eu enxergo que esse é o propósito da natureza humana, é servir e descobrir quem você é. E o que você diria para as famílias desses moradores de rua, né? Para ficar aqui documentado também, né? Se alguém vier assistir, para que entenda também qual é a participação, porque eu bato muito nessa tecla da rede de apoio. Então, gostaria que você deixasse também, né, como experiência do que você vivenciou, alguma fala para que as famílias possam entender também essa situação. Acho que eu percebo assim, a família muitas vezes sente um misto de culpa. E por quê? O que eu fiz para a pessoa que fez ela estar nessa condição? De entendimento, de sofrimento. Mas eu acho que essa questão de sofrer, de sentir culpa, o que eu trago para as famílias é assim, amplie um pouco a percepção, no sentido de falar assim, a pessoa está ali porque é um processo de autocrescimento. Você fez sua parte. O que você pode fazer é continuar fazendo sua parte. Quem você falou, você não vai mudar a pessoa. Você vai lá, você resgata a pessoa da rua e leva para casa. Uma semana, daqui a pouco ela volta de novo. É muito comum isso, né? A gente percebe que tem muitos familiares, tem pessoas que é mais dinâmico, ou por opção ou não, né? Não necessariamente por opção, mas você resgata a pessoa, ela volta, resgata, ela volta. Então, é ela, entende? Acho que é soltar um pouco esse peso que a gente guarda de culpa e a família fazer a sua parte, de que é falar, eu tô aqui, eu sei quem você é, entende?
E aí isso vai auxiliando a pessoa a crescer e um momento sair dessa condição. Porque ela só sai de condição assim. Bacana. Bom, eu sei que você também, né, traz aí muita informação, está agregando aqui junto com o Instituto, e você também tem um documentário. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que você traz. A gente tem aqui, né, o que eu colaboro aqui no Instituto Sereia enquanto voluntário, né, tem uma série de vídeos aqui do paradigma consciencial, que é uma abordagem que eu trago mais acerca de quem a gente é de fato, né, só para introduzir um pouco o pessoal, né, a gente tem essa série de vídeos no YouTube, no canal do Instituto Sereia, e eu trago assim, o que você é, a sua consciência, é o cérebro físico? Entende? Você é o seu corpo? Você é aquilo que você sente, as emoções? O que você é? Você sabe o que você é? Você sabe o que elas são de fato? E aí eu trago essa abordagem assim, ó, você é uma consciência que é imaterial e imortal. Imatável, imorrível, e aí eu começo a aprofundar isso, a falar como você pode descobrir que você não é o cérebro físico. De uma maneira palpável, entende? Para nossa mente mais analítica aceitar isso. Eu não sou o cérebro físico. E aí quando você descobre isso, você se conecta com quem você é de fato. E aí a sua existência se torna muito mais ampla. Eu trago essa abordagem, né? É bem interessante. Fala pra gente de novo qual é o nome do seu... Paradigma consciencial. Tá bom. Bom, paramos agora para um pequeno intervalo, voltamos em breve. Um gesto pela regulação do clima na Terra. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre o documentário No Mundo da Rua. E agora a gente vai conversar com o Marco Rota. Oi, Marco, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Você participou, né, do documentário No Mundo da Rua. Eu gostaria que você trouxesse a sua percepção de como foi participar desse documentário tão importante aqui para o nosso município. Sim, foi muito doido. Bom, primeiro que eu não esperava que eu fosse aparecer no documentário, né? Começa daí. Já foi uma experiência bem interessante, mas eu acho que eu estava assim, mais pensando em participar da produção, mas eu gosto também de conhecer, eu sou bem curioso, então eu gosto de saber da história das pessoas, tal, dessas coisas. E aí eu lembro que algumas vezes que eu ia fazer a entrega da marmita com sereia, que eu comecei não faz muito tempo, eu acabava meio que conversando com eles na hora da entrega já. Assim, sei lá, por curiosidade mesmo, assim, e aí, o que você tá fazendo aí? Por que você tá aqui e tal? Acabava conversando meio sem querer, assim, sem querer querendo, né? E só que não dava tempo, né? Era meio corrido, mas no final acabavam ficando uns lá conversando com a gente. E eu sempre ficava meio assim, sabe? Só, quero saber. Aí eu perguntava, e aí, como é que é? Por que você tá aqui e tal? E aí eu lembro que eu fui com o Sereia, a gente foi fazer algumas entrevistas iniciais e... Aí assim, tava com ele lá, tal, posicionando a câmera e conversando com eles.
Aí ele acabou falando assim que ia ficar legal se eu aparecesse. Eu falei, mas será que vai ficar bom mesmo? Ele, vai, aparece aí, vai. Assim, pra mim não foi ruim, porque apesar de eu não querer aparecer, eu gostava de conversar com eles. E acho que, se eu não me engano, foram uns 4, 5, não sei. Não me lembro agora quantos foram, foi bastante. Mas assim, as histórias foram muito boas. Teve Muita alguma história que boa. te impactou diretamente? Assim? Todas. Todas? Todas. É. Acho que assim, a parte que mais eu achei mais interessante de todas é que eles são muito inteligentes. Algo que a sociedade não faz nem ideia, talvez, Nossa, né? eles são inteligentes, todos, a maioria. A maioria é inteligente. São religiosos. Olha, A grande maioria são religiosos. Falam muito de Deus. Rezam muito, lê a Bíblia. que interessante. Você lembra até, né? Acho que a gente Sim, que estava junto lá na frente do Bom Prato. Vocês vão ver no documentário, espero que vejam. Sim. O rapaz, acho que ele lia a Bíblia todo dia. Ele queria ser pastor. Era o... Você lembra o nome dele? Não lembro o nome. Eu não lembro o nome. Mas o cara queria ser pastor, né? Isso foi muito Eu lembro da legal. história. Sim, Muito lembro da legal história. ele. Ele era... Eu não lembro dos detalhes da vida, mas ele tava tendo problema com bebida, né? Tava tendo problema com bebida e ele até falou assim, nossa, mas eu queria tanto ajudar as pessoas, não sei o quê. Eu falei, mas ajuda, homem. Ah, mas como que eu vou ajudar se eu tô bebendo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, do mesmo jeito que nós estamos conversando com você, você pode conversar com as pessoas e tal, né? Sim. Mas ele falou que o problema dele era a bebida naquele caso. Ele tinha casa até, inclusive, né? A maioria tem casa, família, né? Nós podemos Tinha casa. perceber isso. Ah, eu né? lembrei agora. O problema dele, se eu não me engano, era... Ele tinha culpa, acho que por causa de uma ex-esposa, alguma coisa. Tinha fosse um coração machucado, parece, Isso né? mesmo. Não era Isso isso? mesmo, é. Uma E ele questão bebia por causa emocional, disso, coitado, isso. emocionado. Mas super gente boa, cara. Super gente boa. Até acho que eu vi ele um dia desse na rua, assim, parecia que tava melhor, mas não tenho certeza se era ele. E foi bem legal a história desse. Te agregou, né? Em todo Ixi, o contexto. todos. Acho que só agregou. Todos. Fala um pouquinho de como foi o Marco antes. O Marcos, né? Marco. O Marcos sem S. Sem S. Antes do documentário e o Marco depois. Então, o principal foi isso mesmo, foi ver como que eles têm, assim, eles são inteligentes, eles têm família, a grande maioria tem família, nem, olha, tá bom que foram, não, a gente não entrevistou 1.000, nem 5.000, nem 10.000, mas os que a gente entrevistou, a maioria tem família, se não todos. A grande maioria meio que assim, não gosta da família em cima deles. Eles não querem obedecer regras, limites, né? Eles têm essa questão. Não querem família, não querem gente em cima. Eles... Lembro até que teve um que falou claramente isso. Falou assim, minha família fica vindo atrás de mim aqui, me buscar no centro. Aí eu... Por isso que eu não fico muito aqui, ele falou. E o cara bem inteligente, era o Mauro. Mauro acho que é famoso lá, a gente pode falar o nome, né? O Mauro. Sim. Ele é famosão no centro, bem gente boa, cara. E ele falava, nossa... A gente fica mudando aqui, cada semana a gente tá num lugar, porque a nossa família vem atrás da gente buscar a gente não quer não quer que a família venha buscar a gente não. Então assim, eu vi que tem pessoas também que estão até bem, assim, não estão... É uma questão de opção mesmo, né? Eles estão por opção, talvez, então, talvez o vício. Tinha alguns que tinham, assim, que vício. o Mauro mesmo, eu não achei que ele tava mal. Achei que ele tava bem, não me lembro se ele usava droga, tinha uns que usavam droga que estavam mal. Até o menino ali da Americanas, que fica cuidando dos carros, isso acho que foi bem interessante, porque ele é um dos poucos que a gente entrevistou que trabalha assim, digo, porque assim, ele tá lá cuidando dos carros, recebendo o dinheiro dele, mas ao mesmo tempo era o mais viciado. Que, inclusive, acho que ele foi um dos que, quando eu fui entrevistar ele deu pra sentir que ele tava um pouco alterado. Entendi. E ele usa pedra, eu acho. Eu não lembro, se eu não me engano, ele usa pedra. Mas falou também que ele veio do Paraná e aí ele conhecia... Ele teve família, ele teve negócio, ele viveu bem lá no Paraná, mas é assim, começou a conhecer um ou outro que aí levou ele pra isso, levou aquilo pra aquilo, ofereceu um negocinho, ofereceu outro negocinho. Aí o cara começa a usar, daí eu percebo muito que eles sentem muita culpa. Eles sentem muita culpa, eles não querem ficar perto da família por culpa, assim, eles não querem... Parece que assim... eu faço tão mal pra minha família por ser assim que eu prefiro ficar longe deles como... Eu acredito que ambas as partes, né? A família também traz esse sentimento de culpa, né? Culpa, mas a família quer estar perto. Sim. Eles não querem estar perto, mas não por
Talvez não seja por maldade, talvez é só assim, eu não quero estar perto porque eu faço tão mal pra minha família que eu prefiro ficar longe, sabe? E aí o É cara, uma certa proteção. família do Paraná, o cara tá aqui imprudente, então Não faz muito sentido. ele falou que ele queria ser até resgatado, eu lembro que ele falou isso. Nossa, se puder vir buscar amanhã e me internar eu vou, ele falou, eu lembro. E lembrando que a gente precisa aproveitar esse pedido de socorro. Sim. É porque eles mudam, né? Daqui a pouco já não quer mais. Então, tem assim, isso. pediu, fez um pedido, o ideal seria que a gente já estivesse pronto para atender. Seria Aí eu te ideal. pergunto, né? Qual que é o papel da sociedade nesse momento, né? Talvez aí falando um pouquinho de políticas públicas e trazendo também a responsabilidade para o nosso município em relação à política, em relação a tudo que movimenta, né? Tudo Eu que não tá por sou um trás. cara muito politicado. Eu não falo muito de política porque eu não entendo. Mas o que eu falo, assim, falo mais do viés de conhecimento. Eu acho que talvez a informação não está sendo passada. Talvez se você for perguntar para todo mundo, assim, talvez 5% das pessoas vão saber o que fazer nesse caso. Eu mesmo não saberia o que fazer. Tá, o cara quer ser internado. E aí? Quem que a gente chama? Com quem que a gente fala? Entendeu? Bem complicado. Até aquele dia que a gente conversou com o rapaz lá do coração partido lá, o que queria ser Sim, pastor. Queria ser internado. Ele queria também, ele falou. Ele queria, ó, vai em casa lá e tal. Mas é aquela história, né? Você marca com o rapaz de ir na casa dele e como é que você vai achar ele, né? Vai que ele tá, vai que ele não tá. Mas assim, eu não vou entrar em detalhes assim sobre as associações, instituições, porque eu não conheço, não entendo, mas o que você faz? Como é que faz? A gente Talvez isso percebe que- deveria ser mais divulgado, né? Sim, O que concordo. fazer quando você encontra um morador de rua que quer ser resgatado? O que você faz? Quem você chama? Quem você procura? Não tá claro, pra mim pelo menos não tá. Não sei se acho tá que claro para pra a todo mundo. sociedade em si isso ainda não está muito claro. Não deve estar, né? Então, não está. Mas traz para mim, né, para nós no caso, como que foi, de um modo geral, esse documentário para você? Quem foi talvez o marco antes e agora? O que você tem aí de perspectiva para o futuro em relação a esse documentário Mundo da Rua? Ah, me fez pensar bastante mesmo sobre eles. Porque eu acho que antes de você começar a ter contato e conversar com eles, assim, caso você seja uma pessoa que já está olhando para eles, né? Quem não olha realmente vai passar reto, vai fugir e tal. Mas eu já olhava, já queria ajudar da forma que eu podia, tal, dava dinheiro, eu dava 10, 20, 30, 40 reais, tal, às vezes. Ele que falava, dá um dinheiro pra eu beber aí, vai. Vai beber, vai. Sei lá, dava, não pensava muito. Mas aí eu comecei a pensar assim, que infelizmente existe a questão do livre-arbítrio, né? E a gente aprende da pior forma possível que a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Então acho que é um negócio difícil de engolir, mas por mais que a gente queira ajudar, ele tem que querer ser ajudado. Não tem como você pegar a pessoa e botar dentro da sua casa e ela te esfaquear depois porque você prendeu ela, entendeu? Imagina a situação, você vai lá e pega um morador de rua lá, viciado, vamos morar em casa. Não quero. Não, vamos em casa. Não quero. Não, vamos, não quero. Aí amordaça o cara, leva ele pra sua casa. E aí? Aí depois o cara fica louco porque quer usar droga, você prendeu ele e tal, ele faz uma besteira. Então, assim, infelizmente é o livre-arbítrio, né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo, né? Eu acho que Acredito que trabalhar mais na prevenção também, né? É um resultado que a gente espera que seja mais eficaz. Né? Falar um pouco mais sobre tudo isso. A gente não ouve falar sobre drogas, sobre o álcool. Ter mais, né, mais pessoas que falem sobre esse assunto. Você acha que seria uma solução? sim, e mostrar o que você pode fazer também, né? Como eu tava falando, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Acho que não é claro para todo mundo como é que dá para ajudar. Então, Não aí é você claro. participa aqui do voluntariado, né? A gente pode começar por aí, convidando mais pessoas para estar aqui conosco, né? Junto no Instituto. O que você me diz sobre isso? Sim, com certeza. Ou não só aqui, mas qualquer instituição que tem na cidade, né? Com certeza. Talvez deviam divulgar mais os albergues também, né? Porque os albergues são os locais que a gente consegue levar eles, talvez, indicar para eles. Eu me lembro que quando eu tava do documentário, nessa época, eu acabei até conversando com uma pessoa da rua, que acho que já tava nessa vibe, né, de fazer isso, mas sem ser filmado. Aí eu tava na Americanas e um rapaz veio conversar comigo, aí eu lembro que
Mas eu quero dinheiro para comer e tal. Eu falei, não tem dinheiro, mas eu vou comprar um negócio lá para comer, daí eu compro pra você. Daí eu comprei um negócio para eu comer, eu comprei para ele e a gente ficou comendo e conversando lá fora. Aí a gente começou a conversar, daí eu até falei, mas sabia que tem tal lugar? Que ele, até tem lugar que dá pra ir? Eu falei, tem albergue, tem não sei o que, tem um lugar ali, tem um lugar ali. Às vezes nem eles sabem. Marcos, agradeço a sua participação, tá? E a gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho mais também sobre, continuando o assunto sobre o morador de rua e o documentário No Mundo da Rua. Aviso. Carver. Opas. Calçolas. Médici. Aviso. Carver. Bom, estamos de volta agora para concluir um pouquinho a nossa conversa sobre o documentário No Mundo da Rua. Oswaldo, gostaria que você deixasse então uma conclusão final de como foi tudo isso, né? Que você espera, qual a sua perspectiva para o nosso lançamento do documentário No Mundo da Rua. Bom, a gente primeiro vai o convite aqui para não perder, vamos assistir o documentário, vale a pena. A gente procurou trazer um pouco mais da realidade das pessoas, porque a gente tem, a visão que nós temos é muito pobre a respeito da vida deles. A gente vê na rua, normalmente é uma presença que incomoda, né? A gente fala que eles são invisíveis. Sim, são invisíveis para muita gente que passa como se não estivessem ali, tá? Porque realmente é uma visão que incomoda. E mesmo aquelas pessoas que às vezes olham, vê como um incômodo, como um problema social. De fato, é um problema social, mas não é um problema deles, é um problema da sociedade que, como um todo, a gente precisa buscar soluções, né? Que seja mais viável. Agora, assim, falar um pouco da experiência que nós tivemos no documentário, foi uma coisa fantástica, né? O Marco colocou aqui a questão daquela pessoa que foi entrevistada em frente ao Bom Prato, né? O Daniel Lopes. No momento ele falou que queria realmente ser submetido ao tratamento, marcamos até de ir na casa dele. Eu cheguei até ir na casa, porque eu acho que prometeu uma coisa, você tem que estar lá, tem que cumprir realmente, mas infelizmente ele não estava. É aquela dificuldade que a gente tem, realmente é questão de agendamento com eles, não é fácil, tá? É uma dificuldade deles mesmo que estão, mas nós temos que continuar insistindo. Existe uma grande quantidade deles que querem se tratar, querem submeter a um tratamento, mas infelizmente nós tivemos a experiência já em alguns casos de tentar conduzir uma pessoa dessa ao tratamento. Teve uma pessoa que nós encontramos em frente ao ginásio de esporte, nós ficamos 2 dias batendo o dia inteiro, eu e mais uma outra pessoa, para tentar internar essa pessoa, não conseguimos. Tá? Então assim, não é fácil. Vai tratar, mas não é isso, não é só querer, então tem toda uma questão burocrática que está por trás disso. E a gente tenta, assim, na medida do possível, mas a gente percebe que a gente é muito pouco, realmente o que a gente pode fazer ainda por eles.
Uma coisa interessante desse documentário, até relembrando aqui o que o Marco colocou, né? Ele colocou uma vez que, olha, eu fui conversar com uma pessoa, eu comprei um lanche, ficamos conversando, eu criei esse hábito, né? Desde esse dia eu criei o hábito, falei, que legal. Meu carro, hoje eu carrego sempre uma caixa com salgadinhos, com bolacha, com refrigerante, sempre no carro. Porque tendo a oportunidade, a gente vai estar ali conversando, sentando, distribuindo, porque as pessoas acham que esse pessoal só querem dinheiro para droga, não é isso. Tá? Tem um depoimento, né, no documentário que a pessoa deixa muito claro isso. A gente não quer dinheiro, a gente quer, traz alguma coisa aí para comer, a gente quer sobreviver. Então, a gente precisa ter essa mudança de postura. Isso aí, eu acho que todo mundo que trabalhou no documentário acabou sendo impactado de alguma forma, né? E algumas mudanças de postura realmente acabam acontecendo, né? Então é importante isso, a gente poder ter um novo olhar sobre eles. Essa é a proposta do documentário. E vai aí a expectativa, né, do lançamento. E uma coisa, pretendemos falar uma outra oportunidade, existe algum símbolo, uma simbologia que nós deixamos por trás do documentário. A gente gostaria até de falar com ele a partir do lançamento, que é uma coisa bem interessante, tá? Para a gente não assistir simplesmente, foi jogado na tela. Não, existe todo um trabalho que foi feito por trás. Em todas as entrevistas, nós deixamos as pessoas muito à vontade. Né? Como eu já falei aqui, procuramos não direcionar as entrevistas, deixar muita vontade. Eu achei fantástico, né? O Marco até colocou, não queria aparecer, mas foi fantástico, ele sentado no chão junto com as pessoas, ali conversando. Isso foi fantástico, isso foi preservado realmente, essa imagem na íntegra, né? Dele ali junto com a pessoa, sentado no chão, do lado, conversando. Eu acho que isso é importante, a gente estar junto. Né? A gente não quer mostrar essas pessoas como se a gente estivesse passando de carro. Sabe quando você passa de um carro, perto de uma situação que você não gosta, você olha através do vidro do carro, enxergando uma realidade ali atrás e acha que conhece a realidade? Nós procuramos fazer diferente, procuramos realmente estar junto ali, enfiando o pé na lama, junto e convivendo com eles, criando realmente essa vivência. Né? Então isso aí eu acho que faz toda a diferença. E vai o convite aí, gente, vamos lá, agora em setembro, vai estar, a data ainda está indefinida, mas no mês de setembro vai estar sendo feito o lançamento e vai o convite para todo mundo poder assistir. Bom, confesso que eu também estou bastante ansiosa para esse momento, de poder estar vendo o documentário em si, né, na íntegra e desfrutar também, porque para nós é um diferencial muito grande aqui no município, vai trazer uma divisão de águas, assim, um divisor de águas, trazendo histórias, né? Muitas histórias me impactou, mas eu me lembro também de uma, que também é a mesma do Daniel, e ele trouxe assim uma emoção muito grande quando a gente estava ali na frente do Bom Prato conversando com ele. E o contexto em si, né, de estar na frente de um local que serve refeições, mas que ao mesmo tempo não contempla todos. Isso também me impactou. Então a gente precisa também, eu enquanto assistente social, isso veio como uma preocupação, a gente pensar em políticas públicas, a gente pensar em melhorar isso também, porque é papel também do poder público, assistir os moradores na íntegra, né? Assistir eles 100% nas suas necessidades, isso a gente percebe que não acontece. E aí eu fico emocionada até porque eu me lembro de alguns outros momentos que nós tivemos com eles. E eles são amor em pessoa, assim, eles estão sempre abertos a diálogo. E o que falta, na verdade, é uma escuta, talvez uma escuta qualificada. Muitos só querem ser ouvidos, muitos só querem que você pare, sente, como o Marco fez, de ir lá, de sentar, de ouvir. Então, a gente precisa também ter esse momento, essa disponibilidade. Trabalhar com voluntário, trabalhar com morador de rua ou qualquer população em situação de vulnerabilidade, é você ter julgamento zero, e você está ali, 100% disposto a ouvir. Então, esse é o nosso papel enquanto sociedade, é se doar, como o Pedro trouxe também, todos que passaram aqui, que eu tive o prazer de estar entrevistando, ainda sou nova nesse ramo, mas a gente está sempre buscando melhorar. E foi isso que eles trouxeram, o servir. Então, eu espero que a gente continue sempre disposto a servir, mas de verdade, de coração e inteiro. Então fica aí o meu convite também, como o Oswaldo colocou, assistam, mas assistam com propósito, de entender o que está por trás de todo o mistério desse documentário Moradores no Mundo da Rua. Então eles não são moradores, eles estão moradores, como o Pedro também colocou. Então obrigada por vocês estarem aqui conosco até aqui. Nos vemos aí nos próximos podcasts, nos próximos momentos de gravação que nós teremos ainda aqui no nosso Instituto.